Bom dia para os meus amigos e nesta manhã, e na parte do Senhor para os meus irmãos, né? Nesta manhã eu quero dar a dica de escola dominical compartilhar com os meus amigos a dica de escola dominical, né? Sobre o Senhor Jesus cura hoje, né? É uma afirmação, né? O Senhor Jesus cura hoje. A lição 10, 7 de março de 2021, 7 de março de 2021. O Senhor Jesus cura hoje, né? Mas de primeira mão eu quero falar para nós, compartilhar com você conhecimento aqui nesta manhã, que no período da igreja primitiva surgiu um grupo de homens de Deus, né? Que eles criam, chamados cessacionistas. Eles creram que os dons espirituais se encerraram no período da igreja primitiva. Por exemplo, Justino Marte, Orígenes, Crisóstomo, Agostinho eram chamados pais da igreja, que eles creram que os dons espirituais cessaram no período da igreja primitiva, né? Essa lição aqui eu vou fazer um pouco de maneira diferente, explicar para vocês de maneira diferente. Eu vou começar pela conclusão. Olha só o que diz a conclusão. Precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos. Ou seja, precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos, né? Está lá em 2 Reis, versículo 5, 10 a 15. Ou seja, Naamã, né, o general do exército sírio, né? Ele foi até Israel e ele pensava que ele ia ser recebido, ele pensava que o profeta ia colocar a mão, ia rogar ao seu Deus. Foi quando não foi assim, né? Não foi da maneira que ele pensava, foi da maneira que Deus quis. Ou seja, a cura divina é atual, mas é a maneira de Deus. E eu quero ler para você também um pouco sobre o subsídio teológico. Por que alguns são curados e outros não? É uma pergunta. Por que algumas pessoas são curadas e outras não? Aí vem aqui. Alguns estão doentes por causa do efeito do pecado, né? Algumas pessoas estão doentes por causa do efeito do pecado. Quando você lê lá em 1 Coríntios 10, 30, o apóstolo Paulo diz assim que havia muitos fracos doentes, muitos que dormiam, muitos fracos doentes e muitos que dormiam porque não respeitavam a ceia do Senhor. Pecado, estavam cometendo pecado contra as advertências da ceia, né? Outra possibilidade é de que o Senhor está procurando ensinar alguma coisa, assim como a Paulo. Quando você lê em 2 Coríntios 12, 7, Deus queria dar uma lição para Paulo. A Bíblia diz que Paulo ora 3 vezes ao Senhor e para que aquele mensageiro de Satanás se desviasse dele. Deus disse assim: não, Paulo, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus tinha uma lição a dar para Paulo. E o terceiro ele nos admoesta que devemos orar sempre e não desanimar. Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus ele dá uma lição sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, né? Ou seja, a pessoa tem que ter paciência de esperar. Muitas pessoas não perdem a paciência, não querem esperar porque tem o tempo certo de Deus operar nas nossas vidas, né? E esta lição da escola dominical, ela contém mais de 56 citações bíblicas. E eu quero que você se detenha no texto, né? No texto que fala sobre as citações bíblicas. O objetivo geral da lição é esclarecer que a cura divina acontece hoje. Hoje tem, como eu já falei, os sensacionalistas, né? O sensacionismo crê que hoje não tem mais. Hoje em dia temos o Augusto Nicodemos, temos John MacArthur que não crê na atualidade dos dons espirituais, né? Esclarecer que a cura divina acontece hoje é o objetivo geral da lição. Conceituar a cura divina na Bíblia. Conceituar. Como assim conceituar? A cura divina na Bíblia, o primeiro ponto diz assim: a cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública do Antigo Testamento e a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública, né? E no Novo Testamento e no Antigo Testamento é a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento.
O primeiro ponto diz assim: a saúde pública no Antigo Testamento. A saúde pública no Antigo Testamento, o povo, para ele ser curado, ele tinha que, olha só o que diz assim: Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto no Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pôs sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15, versículo 26. O Senhor está falando para a nação de Israel. Se eles cumprissem, né? Se eles ouvissem a voz de Deus, Deus não poria as enfermidades que pôs sobre o Egito, né? Então eu quero que você se detenha sobre os versículos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9. O Moisés está dando mandamento para o povo meditar na lei dia e noite, ensinar seus filhos, ter atado nas mãos, ter atado entre as suas testeiras a lei do Senhor. No capítulo 30, versículo 20 também de Deuteronômio está dizendo da seguinte maneira: amando ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Então a nação de Israel, ela tinha este dever de obedecer à lei, e Deus com certeza iria cumprir para com eles. Quando você lê em Jeremias capítulo 17, versículo 14, diz assim: cura-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo. Ou seja, Deus, o povo de Israel tinha um compromisso com o Deus de Israel no Antigo Testamento, né? Quando você lê também, por exemplo, no capítulo 30, versículo 17 de Jeremias: porque te restaurarei. Deus está fazendo uma promessa de restaurar e curar a nação de Israel. Segundo, fala assim, do primeiro ponto, a cura divina na Bíblia. O segundo diz assim: a prevenção de doenças é bíblica. A prevenção de doenças é bíblica. Deus está falando para a nação de Israel que a prevenção de doenças é bíblica. A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. E Deus, ele fala em Jeremias capítulo 8, versículo 22, porventura não há bálsamo em Gileade. Ou seja, Deus está mandando o povo recorrer à medicina, porque a medicina também é de Deus, né? Para que tenha uma boa saúde. Quando você lê Mateus 15, 17 a 20, você vê novamente a recomendação, o que contamina o homem, né? Romanos 14, 2 diz assim: porque um crê que pode comer de tudo, outro come legumes. Então tudo aqui tem a ver com a boa saúde do corpo. A parte 3 diz assim: o Novo Testamento e as curas de Jesus. A cura divina na Bíblia, né? O primeiro ponto. E o ponto 3 diz assim: o Novo Testamento e as curas de Jesus. O que diz no capítulo 4, versículo 3 de Mateus? Eu estou te apontando aqui para você fazer jus aos versículos da Bíblia. A Bíblia diz que percorria Jesus todas as cidades, curando todos os enfermos, né? Nós vemos que Jesus curava, né? No Novo Testamento e as curas de Jesus. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz assim: esta é uma palavra digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio salvar os pecadores, do qual sou o principal. Então, eu estou enfatizando aqui para nós compartilharmos dos versículos. Tem 56 citações de versículos nesta lição, e faça jus. Nós temos apenas uma hora de lição de escola dominical, e que você possa fazer referências aos versículos, porque tem pessoas que ele lê a lição, ele vai fazer referência a assunto que não tem a ver com a lição. Então, o Novo Testamento e as curas de Jesus. Jesus ele fez aproximadamente, quando você lê os evangelhos, 35 milagres, maravilhas Jesus fez. Jesus, quando esteve na terra, né? E João diz lá no finalzinho de João que se fosse escrever todos os milagres de Jesus, não haveria livro na terra que aconteça, né? Mas Jesus fez muita cura, 35. Eu fiz até uma listagem aqui, não vai dar tempo de ler todos, mas diz assim: qual foi o primeiro milagre de Jesus? Foi transformar vinho, né? Transformar água em vinho em Caná da Galileia, né? Lá no capítulo 2 de João, a Bíblia diz que Jesus principiou seus sinais ali em Caná da Galileia. Então nós temos que ler, se fixar nos versículos bíblicos. Sabe por quê? Porque existem histórias paralelas, histórias aí inventadas. Diz que Jesus, quando era criança, ele fazia milagres, transformou pássarozinhos feitos de barro em pássaros, que deu vida a esses pássaros. Fala que Jesus era um menino mau. Então nós temos que ter muito cuidado, porque no capítulo 2 lá de João diz que Jesus principiou os seus sinais na Galileia, os seus discípulos creram nele. Então faça jus a isso aí. O segundo ponto diz assim: a cura divina como parte da salvação. A cura divina como parte da salvação.
então que você possa ler que a cura divina está também atrelado à nossa salvação também. Isto é, quando você lê em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não lhes atribuindo seus pecados, pois em nós a palavra da reconciliação. Quando você lê também em 2,15 também de Hebreus, está falando que ele livrasse a todos que com medo da morte estavam por todo o tempo sujeitos à servidão. Jesus, ele vem nos livrar tanto do medo da morte, ele vem nos curar a alma e o corpo, né? Quando você lê em Atos, olha só, e as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento. Atos 3,15, faça sempre, eu estou dizendo aqui, faça sempre jus aos versículos da Bíblia, né? Quando você lê em Atos 17:30, diz assim: e Deus não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora que todos se arrependam. Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas anuncia agora que nós se arrependamos. Olha para você ver, né? Quando você lê em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, ou seja, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, salvação, ou seja, a cura divina como parte da salvação, né? Envolve o que é o segundo ponto, envolve a salvação, envolve a cura divina. Jesus quer que nós sejamos curados. É desejo de Deus que nós sejamos curados, né? Então, que você nesta lição faça jus aos versículos citados, porque tem 56 citações de versículos bíblicos na Bíblia Sagrada. É tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doença, e isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médico, Mateus 9:12, Marcos 2:17, né? Lucas era médico em Colossenses capítulo 4, versículo 14, ele manda saudar o Lucas, o médico amado. Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina, né? Mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades, a administração da unção com óleo em nome do Senhor sobre os enfermos. Marcos 6:13, Tiago 5:14-15, que ele fala, né, está água entre vós doentes, chame os presbíteros da igreja, orem por ele, ungindo com azeite, se houver cometido os pecados, né, seriam perdoados. Então você vê que Jesus está dando indicação sobre estas atualidades dos dons espiritual. Quando você vê Jesus falando em Marcos 16, a partir do versículo 15, ele diz: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que crêem em meu nome, expulsarão demônio, falarão novas línguas. Ou seja, aqui Jesus está dando indício que o evangelho seria acompanhado de cura, de expulsão de demônio, de falar em novas línguas. Esse é que os sensacionistas não creem hoje. E nós somos chamados continuistas porque nós cremos na atualidade dos dons espirituais, nós cremos na cura divina para hoje. Então é isto que eu quero te apontar. O terceiro ponto fala cura divina e os desafios atuais. Os desafios atuais são diversos e dentre eles saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. Nós temos que saber se o problema é físico ou espiritual e ter o discernimento de saber a vontade de Deus. As doenças, as enfermidades são uma das causas do maior sofrimento do ser humano, mas nós temos que procurar saber se não tem pecado. No capítulo 5, versículo 14, no capítulo 5 de João, Jesus cura um paralítico que havia 38 anos, mas Jesus diz para ele no capítulo 5, versículo 14, para ele não peques mais para que te não suceda alguma coisa pior. Jesus dá um mandamento para aquele paralítico: vai e não peques mais para que te não se suceda alguma coisa pior. Nós vemos, parece que aqui tudo indica que estava associado a um pecado. As enfermidades entre os crentes, né? O sensacionista diz que não existe mais cura porque Paulo não foi curado quando diz lá em 2 Coríntios 12:7-10 que havia uma enfermidade, um mensageiro de Satanás para profetizar, ou seja, que Deus não curou a Paulo. Deus não curou a Trófimo em 2 Timóteo 4:20, ficou doente em Mileto, né? O Timóteo tinha um problema de enfermidade no estômago, no capítulo 5, versículo 23. Os sensacionistas, eles dizem que Deus não cura mais porque estes versículos apontam
que Deus não curou Paulo, Deus não curou Timóteo, Deus não curou a Trófimo, sem saber, sem ter discernimento que Deus faz como Ele quer, da maneira como Ele quer, na hora que Ele quer. O tempo pertence a Deus, a hora pertence a Deus, e não devemos confundir as doenças, né, como já foi dito aqui, as enfermidades entre os crentes. Não confundir doença com possessão maligna, não confundir. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos, libertar os oprimidos do diabo, Mateus 10, 8, eles curai os enfermos, limpai os leprosos. Ou seja, Jesus está dando um mandamento aqui para a igreja e diz que os sinais seguirão. Marcos 16, 15 a 20. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão as que crê no meu nome. Então, isso aqui é uma indicação de que os sinais são atuais hoje para nossas vidas, e nós devemos tomar posse, porque quando você lê no capítulo 2 também de Atos dos Apóstolos, eu quero abrir a Bíblia com você, você pode abrir a sua Bíblia, o último versículo citado está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, leia comigo, abra a sua Bíblia aí, para você ter uma noção. Capítulo 2, versículo 38 e 39 diz assim: E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, tanto a quanto nosso Deus chamar. A promessa diz a nós e a nossos filhos, a tantos quantos nosso Deus chamar. A promessa não ficou restrita apenas à igreja primitiva para nós, nos nossos dias. Eu lamento que muito amigo nosso ele não tem uma experiência com Deus. Nós devemos pedir para que os nossos irmãos adquiram muito conhecimento na área, mas precisam de ter uma experiência com Deus, assim como Nicodemos precisou, né? Deixa eu abraçar a todos e espero ter contribuído, né, com você. Deixa o seu joinha aí no YouTube. É um vídeo de baixa qualidade, mas é para ajudar a que você venha fazer citações da lição bíblica, 56 versículos citados. O tempo é curto, né? Então deixa um abraço a você, que Deus possa te abençoar com esta pequena indicação, com esta pequena dica de escola dominical para nossas vidas. Deus nos abençoe nesta manhã. Amém.